Graça e paz, da parte do Senhor e Salvador Yeshua, louvado e engrandecido seja o nosso Senhor e Salvador de nossa alma, amém? Glórias a Deus por mais um vídeo aqui que ficará registrado no canal, para a glória do Senhor e para contribuir aí a Santa Igreja de Cristo na terra, né? Aqueles que estão empenhados a levar a mensagem do reino, do Evangelho, que é o poder de Deus, para a santificação, para a compreensão da letra de modo espiritual, porque como eu venho dizendo praticamente em quase todos os vídeos, que a palavra do Criador diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E o que nos falta são mensagens que explicam bem essa questão de estarmos vivificados através do entendimento da palavra do Senhor de modo espiritual, amém? Então é mais um vídeo que vai nos enriquecer. E hoje, dia 25 de dezembro, já estamos aí, né, finalizando o ano. Acredito que esse pode ser o último vídeo aqui do canal desse ano, ou eu farei outros. Mas louvo ao Senhor por tudo que Ele tem dado ao longo do ano. Palavra compreendida pelo discernimento da palavra de modo espiritual, pelas dádivas diárias que o Senhor tem feito em minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Yeshua. E é maravilhoso, né? A expectativa de um próximo na virada aí do calendário, porque não devemos nos apegar a essa coisa de calendário ao novo ano. O novo são todos os dias que o Criador nos permite ter. A palavra do Senhor diz: se ouvir a voz do Espírito, se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, porque é a oportunidade que o Criador tem nos dado para ouvirmos a voz do Espírito Santo, para sermos edificados, transformados em um mundo que tende a conduzir as pessoas à idolatria, ao paganismo e tudo aquilo que os faz estar longe do verdadeiro sentido da vida cristã. Resumindo aqui, basicamente é isso que eu vou colocar aqui. São palavras que edificam e nos traz clareza de que não devemos estar em meio às idolatrias. Devemos ter cuidado. E para isso é preciso que tenhamos conhecimento bíblico, conhecimento do Evangelho, conhecimento e entendimento da letra de modo espiritual, amém? Então, quando o calendário virar aí, que eu volto a dizer, estou mais atenta à virada do dia, que é a oportunidade diária que o Criador tem nos dado. O Criador, ele não se apega a calendários, a não ser para o seu cumprimento profético, que já está aí registrado na Bíblia. Então, estejamos atentos a cada dia que o Criador tem nos dado, da oportunidade, e que dias melhores possam vir aí para edificação, para temor e amor ao Criador e à sua palavra, amém? Para isso precisamos nos aprofundar no conhecimento da palavra, para conhecer o nosso Salvador e o que foi feito por nós através dele. E aqui em Atos 7, que o Criador opere e continue operando, tá? No discernimento. Assim seja, de acordo com a vontade dele, em nome de Yeshua. Amém. Aqui em Atos 7, eu vou ler os versos 41 a 43. Eu já até li essa passagem, né? Atos 7, que são mensagens que Estevão está ali em espírito e ele faz uma retrospectiva bíblica. É interessante, daria para colocar dessa maneira. Me veio agora, creio que do Espírito. Estevão, ali depois de Yeshua se ascender, né, e voltar ao seu lugar de origem, que é o lar celestial, com poder e glória, Estevão,
ele está ali no Sinédrio e ele coloca de forma muito clara, lúcida e clara, objetiva, de alguém que está sendo lembrado pelo Mestre, que diz que nos faria lembrar todas as coisas, né? Que ouviram dele. E também dá para encaixar bem aqui Estevão. Estevão, ele era um leitor do livro dos profetas, conhecedor, zeloso, e ali o Espírito Santo usou ele de forma extraordinária. E ele fez uma retrospectiva que você pode ler aí. Ele vai falar de Moisés, Abraão, vai falar até, né, lá do início de Adão. Então, dá ali uma retrospectiva bíblica dos propósitos do Criador que se cumpre no Filho. Louvado seja Deus, louvado seja Yeshua. Foi apedrejado até a morte por pessoas que estavam com os olhos fechados, entendiam a lei, estavam sobre esse império que não vou nem colocar como império, mas estavam mais sobre a questão das imposições, né, que eram colocadas ali através do conhecimento a respeito das leis, né? Isso sim era o que realmente importava para os fariseus. E eu já coloquei também essas questões, não que eles eram zelosos, porque até no vídeo que fala do testemunho a respeito de Cristo através de Estevão, eu deixo bem claro isso lá. Então, eles não eram tão zelosos assim, porque se eles fossem, eles não teriam dificuldades de serem ministrados pelo Espírito, assim como Estevão foi, né? Assim como Paulo, mesmo depois de um histórico sangrento aí, né, de perseguição, Paulo não teve dificuldade, porque não relutou ao Espírito. Então, relutaram ao Espírito e não entenderam, né, o que estava sendo dito ali por Estevão, que de fato era pelo agir do Espírito Santo, que estava fazendo ele lembrar e colocar as coisas de forma muito lúcida, clara, objetiva, que eles, sendo conhecedores dos pergaminhos, de todo o livro dos profetas, não teriam dificuldade de compreender, mas tiveram. E levaram então Estevão a essa sentença, né, de ser apedrejado. Não vou ler todo, aconselho que leiam. Vou ler a partir do verso 41, que diz. Vou ler até o 43, tá? Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros. Olha quanta informação aqui. O Senhor os entregou à adoração dos astros. Conforme o que foi escrito no livro dos profetas, abre aspas, foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Essa palavra ela vai estar muito ligada. Eu vou falar aqui rapidamente para me colocar outras mensagens. Essa questão da idolatria, que é tão danosa, tão forte na questão da cegueira, na questão da obstinação, da rebeldia do ser humano, que a Bíblia, em vários relatos, no livro de Jeremias, de Isaías, vai estar colocando isso daqui. Então, o que não faltaram, e dos outros profetas também, foram ações das próprias mãos desse povo que, em parte,
que sempre tem aqueles que fizeram a diferença, que foram um diferencial, mas um grande número quiseram criar ídolos. Ídolos que eles pudessem manipular. Deus não pode ser manipulado. Amém? E antes de entrar em outras mensagens, que eu poderia falar aqui de muitas, poderia ficar aqui umas 2 horas só falando desse assunto. Porque o que não falta aqui são contextos bíblicos para isso, tá? Mas eu vou dar uma resumida bastante. Quem é espiritual discerne todas as coisas, né? Quem é conhecedor bíblico também não tem dificuldade. Aqui em Gálatas 6, verso 7, vai dizer: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, 8 ou 80, né? Com o Criador é assim. Como eu li aqui em Atos, o Senhor os entregou a questão dos astros, porque em Romanos 3 também, Romanos 1, vai colocar essa questão do Senhor entregou a carnalidade. Então chega a um ponto que o ser humano, ele se distancia tanto do Criador nas suas buscas, que não conhecimento de Deus, conhecimento de sua mensagem, a ouvir os evangelistas, a estar atento, né, às instruções bíblicas, que essas pessoas distanciam de tal maneira que elas são de fato entregues à sua carnalidade, às suas fantasias, às suas idolatrias imensas, porque existe meios para todos os gostos, né? As pessoas precisam encaixar com seus inúmeros pecados, com suas inúmeras falhas, a algo que não mostre o pecado, que não mostre que ela está errada. E o foco aqui é o Evangelho, né? Eu vou ler aqui a mensagem, vai ficar bem claro isso. As pessoas podem até pensar que estão, mas elas estão se afastando, e isso é grave. Isso é gravíssimo, bem? Então, vou ler aqui em 2 Tessalonicenses. Importante que vocês acompanhem. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, vai falar a questão do homem do pecado, né? Eu vou ler aqui, tá? Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com eles, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, que por profecia, que por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Vou dar uma pausa aqui, inicio no verso 5, porque é importante colocar. Essa mensagem, ela se aplica de fato ao homem do pecado, ao enganador, a todos aqueles que se fazem anticristos, porque são contrário a Cristo, contrário ao reino, contrário ao evangelho, contrário ao entendimento da palavra do Senhor no modo espiritual. Esses que têm mais força, né, força em subjugar ou liderar, né?
Porém, o foco aqui não vai ser a respeito do homem do pecado, mas o efeito que isso faz, que é a questão da idolatria. O efeito que isso faz naqueles que são incautos, naqueles que são desconhecidos do que, e na outra mensagem vai ficar mais claro ainda, desconhecidos de Deus, não buscam a Deus, tá? Verso 5. Não se lembro de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. É segundo a ação de Satanás. Não está dizendo que é Satanás. É segundo a ação de Satanás. Com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo. Por que ele fará? Por que o Criador permitirá isso? Porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. E agora eu vou para Jeremias, que vai explicar bem, tá? Essa mensagem de 2 Tessalonicenses, bem mais claramente. Vai falar a respeito da infidelidade de Israel. Foi para Israel aquele tempo lá atrás. Israel, judeu o é, quem é circuncidado no coração. Hoje, por crer em Cristo, por ser justificado nele, como diz Romanos 6, nós somos enxertados na videira, nós somos membros do corpo de Cristo, cujo ele é a cabeça, nós somos a igreja, nós somos o templo, morada do Criador. Então fazemos parte da tribo de Judá e fazemos parte da linhagem daqueles que são salvos, que herdarão o reino, que proclamam a verdade, que vivem na verdade e não estão rejeitando, não estão correndo o risco de serem iludidos, enganados, como eu agora há pouco li. Esses que se afastam do Criador de tal maneira é porque não estão desapegando-se das questões carnais. Coloquei o vídeo aí anterior falando dessa questão de fuja da sua natureza terrena. Então, quando as pessoas têm dificuldade de fugir da sua natureza terrena e não entendem que precisam e mantenham-se assim, elas buscam muitos caminhos e às vezes até caminhos que parecem bons, que parecem santos, que parece que está de acordo, mas para quem é conhecedor bíblico, examina, sabe que não, que o engano ele é gigante na terra. Então aqui vai falar da infidelidade de Israel. Jeremias 3, tá? Durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse: você viu o que fez Israel a infiel? Subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda árvore verdejante. Toda árvore verdejante. Tem coisa aqui que eu não vou falar, tá? Para não correr o risco do vídeo não ser publicado. Mas, né, tá bem claro. Toda árvore verdejante. Para prostituir-se. O que eu li lá, a primeira mensagem, que saiu da boca de Estevão. A estrela, né, fazendo menção do ídolo Ranfã, né, Ranfã. A Bíblia já condena, né? Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora, Judá, viu essas coisas. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio.
e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. E aí, se você for ler em Ezequiel, você vai ver que isso daqui de fato aconteceu, que foi a expulsão do povo. Esses descendentes lá que vieram lá do Egito, né? Os descendentes de José, os descendentes de Jacó, vieram da escravidão de 400 anos. Esse povo cresceu, foi muito gigante, embora não todos herdaram a terra prometida, se espalharam e foram expulsos, porque já havia sido profetizado, até mesmo Yeshua chegou a colocar, né, do pranteio que seria em Jerusalém. E o templo que foi destruído e o outro erguido em 3 dias, que está representando a questão do sacrifício perfeito e definitivo escrito em Hebreus. Então foi estabelecida a nova aliança, o novo tempo, que cabe a nós entender, né? Em Cristo, esse é o templo verdadeiro celestial e devemos estar focados nele. Ele foi levantado para não mais ser destruído, não mais, porque também ele não havia sido, né, estabelecido, mas não será jamais destruído. Então, foi-se cumprido essa promessa, né? Vou ler novamente aqui, versos 8. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio. Lá eles estavam levantando seus ídolos, né? Então o Criador retirou o seu espírito, como diz lá em Ezequiel, ele retira o espírito dele. De divórcio, e a mandei embora, por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu, sem temor algum. E por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. Apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. O Senhor me disse: Israel, a infiel, é melhor do que Judá, a traidora. Já vá e proclame esta mensagem para os lados do norte. Volte, entre aspas, tá? Volte, ó infiel Israel. Declara o Senhor: não mais franzirei a testa cheio de ira contra você, pois eu sou fiel, declara o Senhor. Glória a Deus. Não ficarei irado para sempre, mas reconheça o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu os seus favores a deuses estranhos, debaixo de toda árvore verdejante, e não me obedeceu, declara o Senhor. Então, uma paradinha aqui, inicio no verso 14, porque não dá para explicar todo o capítulo, gente. É mais um despertar, né, para que as pessoas se atentem, que está escrito no livro dos profetas, as ações, as atitudes, os ídolos criados pelo povo. Está aqui mencionando Israel, porque o Criador exorta quem ele ama. Ele insiste em enviar, no caso aqui, os profetas, para despertar. E, claro, foi lançado profecias, porque o Criador já sabia dos tempos e das atitudes do povo, da perdição. Então, foram lançadas profecias, pelo zelo que o Criador tem ao nome dele. Ele fez de tudo para lapidar, para orientar um povo, para guiar um povo que se tornasse um diferencial na terra. Existe esse povo até hoje? Em minoria, mas existe. E esse povo está classificado como pessoas zelosas, pessoas de fato tementes ao Senhor, e que creem no seu eterno poder, confiam nas profecias e temem. E, claro, aqueles que foram alcançados pela misericórdia do Senhor, coube ao Senhor revelar
dando sabedoria, dando a revelação da compreensão do Evangelho, da palavra dele. E esses se tornaram cristãos verdadeiros, adoradores em espírito e em verdade. Que sabem os tempos, que conhecem o poder da palavra do Senhor, estão muito bem orientados e muito bem guiados pelo Espírito. É minoria, comparando a quantidade de seres humanos na Terra, mas é um número muito bem considerado de pessoas que têm sabedoria no Senhor, têm temor dele. Amém? Então, dando início aqui, verso 14, Jeremias 3. Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês. Declara o Senhor, tomarei vocês, um de cada cidade, 2 de cada clã, e os trarei de volta a Sião. Então eu lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Com sabedoria e entendimento, e é importante que se entendam que aqui já está apontando para um novo tempo, quando o reino de fato foi estabelecido na terra com um único Senhor e uma única nação. Não é a terra como ela está hoje, subjugada por homens, por gentios, pisoteada por gentios, por rebeldes, não. É um novo tempo transformado. Então, essas pessoas já estão nesse processo de quê? De buscar sabedoria no Senhor e conhecimento. Porque essa é a base, a estrutura do cristão. Se não tiver conhecimento, vai estar falhando. Vai estar dando de ré aí, né? Se afastando do verdadeiro foco, que é Cristo e a palavra dele. Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra, naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela. Não sentirão sua falta, nem se fará outra arca. Naquela época chamarão Jerusalém o trono do Senhor, glória. Isso aqui está lá em Ezequiel também, tá? O trono do Senhor. E todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Vou ler de novo. E todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação de seus corações para fazer o mal. Naqueles dias a comunidade de Judá caminhará com a comunidade de Israel, e juntas voltarão do norte para a terra que dei como herança aos seus antepassados. Eu mesmo disse, com que alegria eu a traria como se tratam... Não, perdão, gente. Com que alegria eu a trataria como se tratam filhos, e lhes daria uma terra aprazível, a mais bela herança entre as nações. Pensei que você me chamaria de pai. Gente, isso daqui é muito profundo. E que não deixaria de seguir-me. Mas como a mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo. Ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Houve-se um choro no campo, um pranto de súplica dos israelitas, porque perverteram os seus caminhos e esqueceram o Senhor, seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. Sim, o povo responde, nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. De fato, a agitação idólatra nas colinas e o murmúrio nos montes é um engano. No Senhor, no nosso Deus, está a salvação de Israel. Desde a nossa juventude, Baal, o Deus da vergonha, tem consumido o fruto do trabalho dos nossos antepassados, as ovelhas, os bois, os seus filhos e as suas filhas. Seja a vergonha a nossa cama e a desonra o nosso cobertor.
Pecamos contra o Senhor, o nosso Deus, tanto nós como os nossos antepassados, desde a nossa juventude até o dia de hoje. E para terminar, último versos, e não temos obedecido ao Senhor, ao nosso Deus. Veja, eu queria muito explicar assim, muito detalhado, mas é que o tempo realmente não dá. Aqui, Jeremias, se você for muito atento à leitura, vai fazer uma mescla de coisas, de promessas do futuro, do que está acontecendo ainda, aconteceu e acontece de geração a geração, essa coisa da rebeldia, da idolatria, de se afastar do Senhor, de não dar ouvido à voz de Deus. E a voz de Deus todos hoje sabem que está através da palavra, exposição da palavra. E quanto mais é alguém bem instruído e orientado pelo Espírito, como Estevão, mais essas pessoas tendem a ganhar, né? Começando pela própria pessoa que está muito bem orientada. E eu li as mensagens, vocês vão compreender muito bem, né? A primeira lá em Atos 7, essa questão da idolatria, né? Da rebeldia desse povo, coração obstinado. O povo de coração obstinado, é isso que Estevão coloca lá para aqueles fariseus ali do momento ali que ele estava falando. Coração obstinado. E desde do deserto, né, do povo que foi retirado lá do Egito, porque se entende que se alguém está vivendo, ouviu gerações, né, 400, viram gerações, ouviram, né, dos seus, a experiência dos seus antepassados de lamento, de sofrimento, e nada acontecia, nada mudava, sem perspectiva de melhorias, né, de liberdade. Então, viveram gerações. E quando sai uma geração que é para estar muito bem instruída, a geração da promessa sendo cumprida, é um povo fraco, é um povo tolo, é um povo sem nenhuma nenhuma atitude, nenhum ato louvável. Se você ler lá atrás, você vai ver. Então, foi necessário o Criador separar, e é por isso que eu estou falando. Gente, daria para ficar 2 horas só falando desse assunto. Que maravilha. Como é bom ter o conhecimento da palavra do Senhor. Então, foi necessário poupar a vida de Moisés. Foi necessário o Criador colocar a mão, literalmente, para que ele não fosse morto, né? Como era ali o decreto do rei. Foi guiado dentro daquele cesto, guiado para os braços certos, foi amado pela pessoa certa e cresceu dentro ali a costumes dos egípcios, né? Muito bem orientado, muito bem instruído. Ele podia ter se influenciado e preferido ficar, né, do lado que seria mais suave. E isso, né, pena que o tempo é curto, mas isso dá para você analisar que desde aquela época Moisés foi o diferencial em ouvir a voz de Deus. Porque o propósito do Criador, quando ele tem algo grandioso, nem a própria pessoa pode mudar. Não tem como. É uma orientação certa. Isso significa que o Criador está tirando o livre-arbítrio, a decisão própria da pessoa? Não. Não é isso. Mas é que tem pessoas que são suscetíveis a serem obedientes. Já outras não. Moisés tinha essa qualidade. Não teve dificuldade de focar ali na orientação do Criador. E ele foi enviado como libertador, assemelhando aí ao Filho de Deus. E tudo que o Criador tinha programado aconteceu como tinha que ser. Aí tem toda a trajetória, né?
E esse povo não foi por falta de orientação de como adorar a Deus, de como temer a Deus, de como seguir ali as ordenanças do patriarca Moisés. Muitos eram mais fáceis de ser liderados e orientados, porque eram pessoas com a mente mais, vamos dizer assim, eram uma mente mais voltada para o bem. Existia um grande número que não aceitavam, né? E o que estava vindo de Moisés eram só instruções boas, porque vislumbrava promessas grandiosas lá na frente. Esse povo se tornaria uma grande nação, se tornaria um povo forte, desde que o Criador estivesse ali na liderança. Não que o Criador não esteve, ele esteve, só que o povo não quis. E aí, como eu li aqui em Jeremias, não foi ao Criador que eles renderam a glória, como eu li lá em Atos, né? Não foi a ele, né? E sim a esses ídolos, Rafã como Maloque. E aqui em Jeremias eu li a respeito de Baal. E a questão para o vídeo, né, não ficar sem eu colocar o que eu quero colocar aqui. Esses ídolos até hoje, eles são representados? Eles são adorados? Sim. Até hoje. E por que a gente tem que ficar pasmo, tem que ficar, né, de orelha em pé? Porque, infelizmente, as pessoas não buscam conhecimento histórico a respeito daquilo que é danoso e prejudica a orientação espiritual e o seguimento em fé pelo entendimento bíblico. As orientações bíblicas aqui a respeito desse mal, que é a questão da idolatria, são inúmeras. E a força, né, desses ídolos para manter muitos sobre esse jugo de escravidão, sobre essa natureza terrena, são inúmeras e muito bem vistos, né? Tá? Tem palavras aqui que é bom não colocar, né? Mas hoje o mundo que a gente vive é muito claro identificar essas questões. Muito claro. O perigo é quando os filhos de Deus, como eu li lá em Tessalonicenses, esses que estão negando a verdade, o risco que esses estão correndo. A natureza terrena do homem, pena que esse vídeo ainda não teve uma visibilidade como deveria ter. Todos os vídeos do canal. Porque são palavras edificadoras, são palavras de orientação para o nosso entendimento, para a nossa vida espiritual, né? As pessoas estão muito voltadas a coisas que não edificam, a comidas, né, muito fracas, e a gente precisa ter comida forte, principalmente nesse tempo de hoje, que é o evangelho genuíno, que é as profecias. Não podemos rejeitar as profecias. Está carregada de orientações. Por que um grande número desse povo no deserto ficou para trás? Por que o evangelho, que é o poder de Deus e que liberta, não tem tanta força como evangelhos, como segmentos, né, que não liberta tem. Aí é onde impera a idolatria e o engano. É preciso ter cuidado com o engano. Amém? Então as pessoas estão muito distantes do entendimento, até das profecias finais. As pessoas que eu digo assim, pessoas que não têm conhecimento de Deus, né? Que não buscam a orientação certa. Essas pessoas estão distantes de Deus. E eu li aqui, vou voltar a ler novamente, aqui em Tessalonicenses.
aqui, ó, no versos 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então chega a um ponto onde alguém que se assemelha à ação do inimigo das nossas almas, chega a se assentar, né? Assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. E isso só acontece por conta que seus seguidores, seus orientados, dão legalidade. Ninguém tem força ou poder se as pessoas não derem legalidade. A igreja hoje, a passos aí do retorno do nosso Senhor e Salvador, tinha que ter mais força, tinha que ser mais vista. Eu sei que existem os impedimentos, porque certas portas, no que diz respeito à divulgação, não é aberta para a libertação, né? Para o evangelho, para proclamar a palavra, o evangelho. São abertas porque se fazem aí uma análise e se entende, resumindo muita coisa aqui, e se entende que esse modo de pregoar não causa nenhum perigo. Basicamente é isso. Cuidado com os caminhos que mostram que são caminhos que levam ao Criador, mas que não estão de acordo com a palavra. Hoje é muito fácil enganar. E é impressionante o número de pessoas que se alinham. É muito fácil enganar multidões. Porque as pessoas não buscam conhecimento, né? Não vigiam em buscar conhecimento, a sabedoria e o conhecimento. E aí é onde que mora o perigo. Como eu li já várias vezes, lá em Gênesis 4, verso 7, o Senhor aconselha a cair, né? Dizendo que o inimigo jaz à porta, procurando a quem tragar. E é de fato isso. E tem tragado, tem cirandado, tem controlado, tem brincado com a vida de muitos. Tudo por conta do não conhecimento. Porque o que nos liberta é o conhecimento. O que nos dá a direção certa é o conhecimento. O que nos leva a um patamar de orientação de tal forma que é impossível sermos enganados é o conhecimento. Conhecimento do Evangelho, conhecimento das profecias, para então se entender trabalhar do Criador. Então a orientação do Criador ao seu povo sempre foi isso, buscá-lo. Busquem. Mas as pessoas não têm ânimo de buscar. E buscar é através do conhecimento. Veja que de um modo extraordinário, através da orientação, somos alfabetizados. Somos desde criança instruídos a conhecer, né? Vem primeiro a parte lúdica, e aí através de brincadeiras, a interação. E aí entramos, né, no ramo do conhecimento e aos pouquinhos vamos nos aperfeiçoando, vamos sendo alfabetizados. É algo extraordinário que vem do Senhor. Aí o Senhor fala, ensina teu filho o caminho que ele deve andar. Aí o Senhor orienta lá em Eclesiastes, enquanto somos jovens, buscar temer ao Criador, enquanto somos jovens. Quando está tudo funcionando, né? Visão, audição, paladar, todos os sentidos, os 5 sentidos aí que o Criador nos deu.
buscá-lo, 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 ter sede. Aí chega a muitas orientações que as pessoas dão muito ouvido aos homens e não buscam entender se está de acordo com a palavra do Criador. Aí é onde mora o perigo. Então, o inimigo ele vem rodeando o tempo todo de fato. Porque as pessoas querem colocar sempre Satanás no trono. Querem colocar ele sempre no poder. Isaías ou Jeremias, a palavra do Senhor diz que ele criou as trevas e a luz. Satanás, ele se rebelou contra o Criador, querendo ser como o Criador, induziu a Eva a querer ser como o Criador. Já coloquei vídeos aí, os vídeos mais recentes, fala a respeito disso. Mas ele não pode jamais ser o Criador ou dar a ordem. O Criador está no controle de tudo. Eu li em Gálatas que do Senhor ninguém zomba, que o homem semear, isso ele colherá. Então, por conta da obstinação, da rebeldia, não querer buscar o Criador, não querer que o Espírito Santo seja o seu orientador, não querer que o Filho do Criador seja o seu Salvador, é que faz com que as pessoas se distanciam, fiquem presos nessa natureza terrena, e aí o inimigo faz a bagunça. A bagunça. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para sermos libertos, precisamos chegar num grau aí, que Yeshua, nosso Senhor e Salvador, o Cristo, conhece, então ele nos torna livre. Então, que vocês pensem e analisem essas mensagens, leia Jeremias 3 todo, leia 2 Tessalonicenses capítulo 2, leia Gálatas 6, e aí vocês vão vendo, né, o quanto de mensagem que está super ligada a essa compreensão. É preciso fugir dessa questão da idolatria, tá? Então, fiquem todos na paz, que o Criador continue a nos orientar, que Ele repreenda a ação do inimigo através de cada conhecimento que nós temos e nos aprofundamos, né? Que o Criador ilumine a nossa mente, continue a nos dar a compreensão da palavra dele de modo espiritual, para estarmos bem orientados, bem